A dieta que te emagreceu no passado pode ser justamente o que está te atrapalhando hoje. Eu sei que você fez um déficit calórico agressivo e teve resultado. Só que esse tipo de dieta, ela tende a ter um platô ao longo do tempo. E o pior, além de você parar de perder peso, você pode acabar ganhando. E aí qual é a lógica que vem na cabeça da mulher? Vou cortar mais calorias. Só que nem sempre isso daí é o que funciona. Um déficit calórico agressivo por um período curto, ele funciona. O problema é você levar isso por toda a sua vida. Isso vai impactar sua saúde, o seu metabolismo e a forma como você lida com comida, que acaba se tornando meio tóxica. Mas por que essa matemática não funciona? Deveria funcionar. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar por que algumas mulheres precisam comer mais para poder ter mais resultados de emagrecimento e vou mostrar algumas clientes que passaram a comer mais e tiveram muito mais resultados. Sejam bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Camila e eu cuido de mulher. Você sabia que o seu corpo precisa entender que ele tem energia para gastar? Acontece que o nosso corpo vive na época pré-histórica. A gente evolui muito, mas o nosso corpo não. Ele sempre está pensando que a gente pode passar por escassez. Então pensa que você está comendo muito pouco por um período prolongado. O seu corpo vai pensar, opa, não está entrando energia direito. O que eu vou fazer? Vou baixar o metabolismo. Para salvar energia. E pior, muitas vezes ele acaba estocando gordura, porque gordura é uma fonte excelente de energia. Ele estoca gordura porque se a escassez persistir ou piorar, ele vai ter de onde tirar. O nosso corpo ele não pensa que a gente quer ficar sequinha com percentual de gordura de 10. Não, ele quer sobreviver. Aí chega muita mulher para mim na consultoria falando, quero ganhar massa, quero ficar trincada, quero ter libido boa, quero ter o cabelo bonito na minha cabeça. Quero dormir bem, quero me sentir bem. Só que elas estão comendo muito pouco, então essa conta não fecha. Não tem como você ficar com todas essas coisas se você não está dando nutrientes direito para o seu corpo. Se você está no modo sobrevivência, no modo de salvar energia. Já vou mostrar para vocês uma aluna que estava comendo 800 calorias, tinha problema de compulsão, tinha problema de fadiga, várias coisas. E a gente subiu a caloria dela para 1.500 e ela teve mais resultados. Daqui a pouco eu chego lá. Então você continua comendo dessa forma e aí você percebe que você tem uma piora na recuperação, uma piora no sono, fica com uma fadiga muito maior, não consegue mais emagrecer, o cabelo começa a cair e aí o shape também não vem. Daí você continua pensando, preciso botar mais calorias, só que você está vendo que isso daí não adianta, não vai dar certo. Se você está sentindo alguma dessas coisas que eu falei, deixa aqui nos comentários para eu saber. Um outro ponto, entrando agora em fisiologia, a sua tireoide. A tireoide ela é responsável por muitas coisas no corpo, inclusive o metabolismo. Então eu falei para vocês que o corpo tende a baixar o metabolismo para poder aguentar a escassez. E muitas vezes quem pode sofrer é a tireoide. Pode vir a baixar os hormônios tireoidianos. Só que tem um problema. Tireoide não é só questão do metabolismo. Uma tireoide baixa, você acaba tendo todos os outros problemas juntos, que são uma fadiga, um humor mais depressivo, a recuperação no treino fica pior, o cabelo fica pior, unha fica pior, sono piora, você pode ficar às vezes com mais retenção hídrica. Então assim, eu vejo algumas alunas que conseguem ficar secas comendo muito pouco, só que elas, 90%, sei lá, uma quantidade muito alta, a maioria, vai reclamar dessa questão de estar sentindo todos os outros problemas ao redor. Não só a questão do metabolismo. Não estou dizendo que toda mulher que fizer uma dieta calórica por período prolongado vai ter hipotireoidismo. Não é isso que eu estou dizendo. Só que é um mecanismo fisiológico do corpo. O corpo tende a baixar, principalmente se eu tenho T3 livre. Tende a baixar para poder aguentar a escassez da caloria, a escassez de energia. E aí quando a pessoa olha lá, é a questão da caloria baixa. Que muitas vezes os sintomas eles ficam confundidos com sintomas de tireoide baixa também, a questão de falta de nutrientes. Porque assim, se vocês forem pensar, isso aqui é um outro ponto. O nosso corpo, ele precisa de nutrientes, os aminoácidos vindo lá das proteínas para construir os seus músculos, todas as questões das vitaminas, para funcionamento hormonal, por exemplo, tudo isso vem de nutrientes. Então, se você também está comendo uma dieta hipocalórica, dificilmente você está batendo os nutrientes que você precisa. Então, você acaba caindo em sintomas muito parecidos. Sintomas de fadiga, todos esses sintomas de energia mais baixa. E outra coisa também é a questão do carboidrato,
a gente acaba se tornando meio carbofóbica. Algumas pessoas não vão conseguir mesmo lidar com carboidratos se elas não tiverem com um metabolismo bom. Mas se você for pensar numa pessoa que está seguindo uma dieta hipocalórica por período prolongado, a sensibilidade dela à insulina talvez vai estar boa e ela não precisa se tornar uma pessoa carbofóbica. E eu não sei se vocês sabem, mas a nossa tireoide, ela gosta de carboidratos. Ela funciona bem com carboidratos. Então algumas mulheres vão se beneficiar de comer um carboidrato um pouco mais alto, não precisa ficar com aquele medo de comer carboidrato. Isso é uma coisa que eu faço na consultoria também. Às vezes chega a menina não tá comendo nada, eu vou lá e estudo, né? Se ela treina, se ela faz tudo certinho, tá com metabolismo bom, o carboidrato só vai te ajudar, tá? Então você chega lá com uma dieta com 1.200 calorias, você não vai conseguir ter um bom resultado no treino, você não vai conseguir ter boa contração muscular, você não vai conseguir subir sua carga no treino, você não vai conseguir fazer muitas coisas. Então, você precisa rever essa questão da caloria. Você vê que prejudica bastante, principalmente no longo prazo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, dá uma olhadinha nos resultados das minhas alunas. Essa primeira que eu estou mostrando para vocês aqui foi a que eu comentei antes. Ela chegou na consultoria comendo 800 calorias, reclamava para mim de questão de compulsão, o treino dela não estava rendendo direito, o ciclo menstrual dela estava meio estranho, ela não estava se sentindo bem, tendo TPM, estava com uma certa fadiga. E aí eu olhei e falei assim, eu vou subir essa caloria dela. A gente fez essa subida aí que, pro caso dela, é um pouco substancial porque ela é pequenininha, ela tem um peso muito baixo, chegou com menos de 50 quilos, então eu não poderia chegar e dar um salto enorme na caloria dela. Só que ela é uma menina que treina, né? Ela é atleta. E aí eu fui lá e fui subindo gradativamente as calorias dela, né? Até chegar nesse ponto que tá agora. E ela passou a ganhar mais massa, ela começou a se sentir melhor. A compulsão por comida ela nunca mais teve. Ela coloca sempre lá nos feedbacks dela que ela tá se sentindo muito bem, não teve mais nada disso. E melhorou tudo da qualidade dela de vida, né? E se vocês olharem na foto, ela teve uma composição corporal melhorada. Porque assim, ela é magrinha, você não vai perceber uma coisa gritante. É um antes e depois, aquela transformação bombástica, só que ela conseguiu perder um pouco de gordura e ganhar massa magra, né? Que é o sonho de todo mundo, emagrecer e ganhar massa ao mesmo tempo. Que são coisas assim que são muito difíceis de se fazer, mas eu consegui fazer com ela. Agora eu vou mostrar uma outra pra vocês. Essa daí, nossa, olha o tamanho dessa mulher, né? Uma mulher grande dessa, chegou pra mim na consultoria comendo foi 1.200 calorias, 1.100, 1.200 calorias. Uma mulher desse porte, né? E ela veio na consultoria muito mais por questões de não estar se sentindo bem, tá com fadiga, tá com estrogênio baixo, tá com a libido baixa, né? Ela veio mais para isso na consultoria. E aí a gente entrou com os fitos, obviamente, e eu subi substancialmente a caloria dela. Não lembro quanto foi agora, mas eu subi substancialmente. E aí vocês olham na foto, a menina secou. A menina secou e ganhou massa também, outra que conseguiu essa façanha enorme e se sentiu melhor. Todos os problemas dela que ela tava, né, de fadiga, tudo isso foi resolvido. E você vê que é uma questão dietética. E aí eu vou mostrar só mais uma agora, a Camila. A Camila, ela faz pouca, ela deixou, né, vou mostrar o rosto dela. Ela comia muito pouco, nossa, muito pouco. Aí eu comecei a dieta com ela começou a reclamar, nossa, tô comendo muito, foram 10 quilos embora. E ela também se sente bem melhor, a qualidade de vida dela melhorou. Então você vê que não é uma matemática exata, né? Você olha assim, esses resultados, você fica, caramba, fez uma coisa totalmente inversa e teve um resultado melhor. Como eu falei, o nosso corpo é complexo, né? E aí, como que você vai fazer isso? Você tá com medo, você tá comendo muito pouquinho, meu Deus, se eu subir a caloria eu vou virar um canhão. Não precisa ficar tão preocupada assim. Você pode fazer isso aos poucos. Eu sempre falo para as minhas alunas que elas não vão dormir magra e acordar gordas. Isso não vai acontecer. Então você precisa aos poucos fazer o seu corpo se sentir mais seguro. A partir do momento que ele começar a se sentir mais seguro, as coisas começam a rodar. Então o que eu faço com as minhas alunas? Eu vou gradativamente subindo a caloria delas. E a alimentação é alimentação limpa, tá? Não é essa questão que você precisa comer mais para comer qualquer coisa. Claro que não, você vai comer alimentos limpos, né? Você só vai subir mais a caloria. Gordura, eu coloco a gordura o suficiente para ajudar em produção hormonal. Só que muitas vezes dieta de estética, a gordura não fica muito alta, pode atrapalhar, né? Daí eu coloco uma quantidade de gordura suficiente para o seu metabolismo rodar, tá? Proteína, deixa a proteína alta, né? Porque você precisa para sua necessidade. E o carboidrato você pode subir principalmente em volta do seu treino.
tá? Colocar ele em horários mais estratégicos, onde você se movimenta mais. Tudo isso vai ajudar a mulher a ter mais energia, a se sentir melhor e ter mais resultados. E sabe qual é o melhor de tudo isso? É que você vai conseguir aderir melhor à dieta fazendo isso, tá? Porque você não vai ter mais compulsão. Então vai ser muito mais fácil e mais prazeroso seguir a dieta, que vai ser chamada de dieta, né? Que é uma coisa que vai virar da sua rotina, você vai se acostumar e vai passar a gostar, tá? E se esse conteúdo te ajudou a entender a dieta de uma forma diferente, se inscreve no canal. Aqui eu vou estar explicando muitas coisas sobre fisiologia, performance e saúde feminina. Vejo vocês lá.